Olá, queridos, a paz do Senhor. Pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores e Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um trimestre das nossas lições dos jovens. E nesse trimestre nós vamos estudar um assunto muito importante, muito relevante e um assunto muito gostoso de se tratar até. Está voltado para a espiritualidade cristã. É uma disciplina, os Salmos, é algo que a gente estuda dentro da disciplina de espiritualidade cristã. Vamos tratar sobre o encorajamento. Ou encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Eu, particularmente, gosto muito dos Salmos. Gosto de pregar sobre Salmos, estudar sobre Salmos. Os Salmos sempre nos fazem despertar para algumas coisas que faziam parte das emoções dos salmistas. E eu tenho certeza que durante esse trimestre você vai ser impactado e a sua vida espiritual também vai ser transformada. O comentarista ou escritor da revista desse segundo trimestre de 2023 é o evangelista Marcelo Oliveira. Ele é chefe do setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso querido irmão é bacharel em teologia pela FAECAD. Ele é também licenciado em letras e graduando em psicologia, é especialista em educação. Então, é um querido que tem um currículo voltado para a área do ensino e você vai perceber durante os comentários desta lição de jovens nesse segundo trimestre de 2023, que são comentários muito práticos, muito aplicáveis na nossa vida. Então, seja muito bem-vindo à nossa Academia de Pregadores, Escola Bíblica Dominical, o nosso segundo trimestre de 2023. Vamos à nossa primeira lição. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 1, dia 2 de abril de 2023, o título da lição, o livro de Salmos. Eu sempre digo isso aqui, faço questão sempre de afirmar isso novamente. Esta primeira lição é uma lição introdutória, uma lição de abertura do trimestre. Então nós vamos estudar algumas coisas aqui nesta primeira aula voltadas para a estrutura dos Salmos, tá ok? É claro, como você sabe, aqui na nossa aula de jovens, lá na aula de adultos, a gente tem aí 30, 35 minutos em média. Aqui é 20 a 25 minutos. É algo mais rápido, mas com toda certeza também vai edificar a sua vida. E para você que é professor de escola dominical, vai trazer um subsídio também para a sua aula. O texto principal diz o seguinte, está em Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Nós vamos perceber que os salmos falam de Jesus. É claro que Jesus é o centro de toda a Bíblia. O pastor Antônio Gilberto escreveu um livro, me veio à mente, me fugiu a memória aqui, um livro que ele trata sobre escola bíblica dominical. E ele deixa claro nesse livro que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Não seria diferente com o livro dos Salmos. Jesus é o centro dos Salmos também. O resumo da nossa lição nos diz que o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Meus queridos, se tem uma coisa que a gente precisa enfatizar nos nossos dias é a vida devocional. O que é a vida devocional? É o nosso esforço por buscar a presença de Deus, não para pregarmos, não para ministrarmos uma lição de escola dominical, é o nosso esforço por orar, por ler a Bíblia, buscando simplesmente a presença de Deus. A devoção, isso é vida devocional. Existem algumas disciplinas que são importantes nesse aspecto. O Don Richardson escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina, onde ele trata sobre disciplinas espirituais. Em espiritualidade cristã, nós aprendemos sobre a devoção, aprendemos sobre a espiritualidade do silêncio, a espiritualidade da solitude, e são ações
importantes, disciplinas importantes para a nossa vida. E no livro dos Salmos, nós vamos aprender sobre esta solitude, sobre essa espiritualidade, sobre esta devoção. O texto bíblico da nossa lição está em Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49, que nos diz o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é importante para nós no contexto desta lição de hoje, aquilo que foi falado sobre Cristo, também nos Salmos. A lei de Moisés é a Torá, é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os profetas são os profetas menores, os profetas maiores, os profetas menores, e os Salmos, que são os hinos de louvores a Deus. Os livros dos Salmos, e a gente sempre fala no plural mesmo, porque são vários livros reunidos em um livro só, são livros de cânticos, de louvores, de adoração a Deus, livros que nos projetam para Deus em adoração. Na nossa introdução, o nosso escritor da nossa revista, ele deixa claro que o nosso propósito ao longo desse trimestre é que a sua vida devocional seja potencializada e edificada para a glória de Deus. Os livros dos Salmos vão nos ajudar a ter uma vida mais próxima de Deus. Os Salmos são livros de adoração, como eu disse. Eu quero sugerir para vocês aqui, não esqueça, anote, compre esse livro, chama A Bíblia que Jesus Lia. É um livro do Philip Yancey. Neste livro, Philip Yancey faz uma interpretação hermenêutica do Antigo Testamento. E quando ele fala sobre os Salmos, eu já vou adiantar isso aqui porque é algo que a gente trata na lição de hoje. Quando ele fala sobre os Salmos, ele deixa claro que existe uma oscilação de ânimo no livro dos Salmos. Você já notou, mesmo não sendo o mesmo salmista, mas às vezes nos Salmos o salmista diz assim: clamei ao Senhor e ele me livrou de todos os meus temores. Daí a pouco o salmista diz assim: Deus, até quando eu vou te clamar, o Senhor não vai me ouvir? Às vezes o salmista diz assim: o justo sofre muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Mas de repente ele diz: Deus, o meu leito está banhado em lágrimas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Sinto-me como um vaso quebrado. Ou seja, há uma oscilação de ânimo. Às vezes o salmista está se sentindo um gigante na fé, mas de repente ele se sente um pigmeu. E isso é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é assim, infelizmente ou felizmente, porque infelizmente porque a gente não queria que a nossa vida tivesse essa queda, às vezes, essa oscilação, né? Infelizmente porque isso nos indica que somos seres humanos. Então, é isso aí a nossa vida cristã. Mas os salmistas nos ensinam, e isso nos diz o Philip Yancey, mesmo com toda essa oscilação de ânimo, os salmistas vão nos ensinar que em toda e qualquer circunstância, nós temos razões para adorar, para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Vamos ao primeiro ponto da lição. O livro que fala ao coração. O livro dos Salmos é um livro poético. E quando nós estudamos panorama do Antigo Testamento, nós aprendemos que um dos objetivos do livro poético é mexer com as nossas emoções. Quando a gente lê os Salmos, a gente percebe a emoção do salmista, sabe? Este é um objetivo dos livros poéticos. Primeiro parágrafo: o livro de Salmos e Jesus. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Jesus, o livro de Salmos e Jesus. Nós já falamos aqui que o livro de Salmos fala sobre Cristo, aponta para Cristo. Nós vamos estudar durante esse trimestre, existem salmos que são salmos messiânicos, a gente vai ver também na lição de hoje, salmos escatológico-messiânicos, salmos que apontam para Cristo com uma visão futurista também, com uma visão escatológica. Então Jesus é a centralidade do livro dos Salmos. Segundo parágrafo, o comentarista fala sobre o livro dos Salmos e a igreja, e ele vai deixar claro para nós, o comentarista pontuou muito bem aqui, que esse livro sempre auxiliou a vida devocional da igreja de Cristo, a igreja sempre esteve ligada ao livro dos Salmos. Ele deixa claro para a gente aqui também que os primeiros cristãos adoravam, oravam, cantavam e sentiam. Não, eu tenho que falar para vocês, gente. Na verdade é o seguinte, por que eu comecei a rir? A gente está gravando, montou um estúdio nos Estados Unidos, porque esse trimestre a gente está gravando nos Estados Unidos. Aí eu vou entregar o irmão Josimar aqui. O Josimar vocês não podem ver, mas a gente montou a estrutura que ele está gravando. Aí tem uma impressora aqui que a gente está gravando na sala, na office, né, do pastor Ladstone, da igreja de Somerville, Igreja Assembleia de Deus Missão em Somerville, que é o escritório dele, a gente tá gravando aqui. Aí ficou tudo apertadinho aqui, não tem como passar. Alguém, e tá tendo hoje um curso teológico aqui da igreja, alguém mandou imprimir alguma coisa da impressora, e o Josimar teve que pular por cima da mesa aqui, aí eu tô aqui falando, e vi ele pulando, não tem como, não para, eu não posso perder esse momento, né? Deus te abençoe, Josimar. Você vai pular de volta, Josimar, na mesa agora?
Ele vai pular de volta por cima da mesa ali do pastor Ladistone. Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Eu costumo falar com o pessoal o seguinte: não, a gente tem que fazer as aulas serem as nossas aulas. A gente tem essa situação toda, tem que gravar, mas uma situação ou outra a gente não pode perder. Deus abençoe Josimar, Deus abençoe o pastor Ladistone, Deus abençoe o nosso presidente, pastor Suimar Caetano, a abertura que nos deu para gravar as aulas aqui, e, enfim, Deus abençoe. Mas voltando aqui então, o nosso comentarista, ele nos deixa claro que os primeiros cristãos, eles oravam, cantavam, sentiam os salmos. Não era um exercício de mera repetição, mas de profunda devoção, em que as palavras do saltério passavam a ser as suas próprias canções. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo: quando vocês se reúnem, uns têm cânticos, outros têm louvores, outros têm salmos. Ou seja, a igreja primitiva tinha total acesso ao livro dos Salmos. Eu já falei, eu tinha anotado aqui, mas já falei um pouco da visão panorâmica dos Salmos. Vou falar um pouco mais. O livro dos Salmos é chamado de Pentateuco humano. Por quê? Porque no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, quando estudamos o panorama do Antigo Testamento, repito o que eu disse agora há pouco, nós aprendemos sobre um Deus que se aproxima do seu povo. No Pentateuco, Deus está sempre se aproximando do seu povo. Nos Salmos, eles são chamados de Pentateuco humano. Por quê? Não é Deus que se aproxima do homem. Nos Salmos, é o homem que se aproxima de Deus. É o ser humano que vai ao encontro de Deus em adoração, em louvor. O salmista está sempre louvando a Deus, adorando a Deus e promovendo esta adoração. Então, os salmos são chamados também de Pentateuco humano. O título do livro de Salmos, remonta à ideia de devoção. Os hebreus denominavam de tefilin. Em grego, aliás, a palavra latina psalmos, e em grego psalmos. E ambas as palavras aqui traduzem a ideia de um toque de instrumento musical. Alguns salmos, o Salmo 119, por exemplo, é um grande exemplo. É boa, né? O Salmo 119 é um grande exemplo disso. Alguns salmos, existem algumas palavras escritas que estão entre os salmos que algumas pessoas não entendem, mas são pausas que se dão na música. Né? Selá, por exemplo, é uma pausa na música. Outros salmos são escritos em formas de acróstico. Então, às vezes, o Salmo 119 tem muito isso. Às vezes começa lá com Aleph, Lamed, Bet, Gimel, são as letras do alfabeto hebraico, e então são escritos na forma de acróstico. Mas o próprio título do livro dos Salmos, então, nos projetam para essa adoração. Quarto parágrafo do primeiro ponto. São diversas autorias, diversos autores, diversas datas também. Não é possível mensurar uma só data, muito menos um só autor, mas existem salmos que são salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos de Emã, Etã, salmos dos filhos de Corá, salmos de Asaf. Então são diversos os escritores de salmos. O maior escritor dos salmos, sem dúvida, foi Davi, o mavioso salmista de Israel. Segundo parágrafo da nossa lição: composição e propósito de salmos. Segundo ponto, agora primeiro parágrafo, a divisão do livro de Salmos. Eu fiz questão aqui eu não vou nem comentar muito sobre isso, que isso aqui é uma questão bem literária, sabe, da aula de hoje. Você, como professor, precisa levar o seu aluno, isso aqui é só para despertar o seu aluno a estudar, por exemplo, panorama do Antigo Testamento, estudar hermenêutica, para poder entender. Mas os salmos são divididos em 5 livros. O primeiro livro, que é formado do Salmo 1 ao Salmo 41. O Salmo 1 é uma introdução de todo o livro dos Salmos.
Na próxima lição nós vamos estudar o Salmo primeiro, depois o segundo Salmo, o segundo livro é formado do Salmo 42 ao 72, é uma coletânea que traz orações pessoais e ações de graça. Depois o terceiro livro do Salmo 73 ao 89, é uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Depois o quarto livro, que é do Salmo 90 ao Salmo 106, e neste livro a fidelidade de Deus com Israel é cantada. Então perceba que os temas são temas que envolvem mesmo a espiritualidade cristã. Os salmos são temas que envolvem, isso não são temas assim para a gente ficar construindo teologia, não, é um tema para a gente se deleitar. É claro que tem uma estrutura teológica, sem dúvida, mas no geral os temas são temas para nós nos lançarmos, nos deleitarmos, adorarmos a Deus, aproveitarmos esta veia poética do salmista e sentir o que ele está falando, porque a gente consegue sentir nas palavras do salmista aquilo que ele está falando, por isso é um livro poético, e nos entregar a essa adoração a Deus. O quinto livro, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, e nesse livro se destaca o maior salmo, que é o Salmo 119, é uma coletânea que traz a meditação na palavra de Deus como um referencial, ou seja, meditação em Deus na sua palavra. Segundo parágrafo do segundo ponto, a classificação literária dos salmos. E eu grifei aqui, dentro daquilo que o nosso comentarista observa, que os salmos são um livro produzido para ser cantado, declamado em voz alta. Declamado em voz alta. Por isso dizemos que ele tem 150 composições. Nós não falamos que os salmos têm capítulos, porque a estrutura literária dele não é capitulada. Ela é escrita, um salmo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. É claro que quem escreveu toda a Bíblia não escreveu dividido em capítulos e versículos. Não escreveu. Mas, quando nós pegamos o livro de Isaías, é um livro só. A gente divide em diversos capítulos e versículos para facilitar a identificação do texto. Nos Salmos, não é um só salmo. Então, por isso, não é dividido em capítulos. São vários salmos. Então, geralmente, nós aprendemos e ensinamos que quando nós vamos fazer uma referência ao salmo, nós falamos, eu quero ler o Salmo 23. Não é Salmo capítulo 23. Salmo 23 e versículo tal. Ou leamos a palavra de Deus no Salmo 152. Não tem Salmo 152. Ou 160, se tivesse. Só para você entender que a gente não fala capítulo tal. A gente fala salmo de número tal. Entendeu? Terceiro parágrafo deste segundo ponto. O propósito do livro dos Salmos. O nosso comentarista nos fala que nós podemos dizer que o propósito maior do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Nos Salmos nós temos um ser humano que se lança em Deus, que se declara para Deus, que adora a Deus, que mesmo no meio da pior adversidade, ele consegue encontrar forças e bendizer o nome do Senhor. Assim, o saltério cumpre sua função muito nobre na Bíblia, a de nos aproximar do Pai Todo-Poderoso. Esse é o grande objetivo dos Salmos, nos aproximar de Deus, nos colocar em comunhão com Deus. Não é? Como alguns salmos, o Salmo 23, que é um salmo conhecidíssimo da Bíblia, Salmo 46, Salmo 42, Salmo 124, são salmos assim que nos projetam para Deus, nos aproximam de Salmo 121, gente. Salmo 121, Salmo 91, é algo assim glorioso. As diversas seções do Salmo 119, enfim, eles realmente cumprem esta função de nos aproximar de Deus. Terceiro e último parágrafo da nossa lição. Principais temas dos Salmos. Primeiro e principal deles, o Deus criador e sustentador. Deus é apresentado como um ser distinto de sua criação, que ao mesmo tempo se sustenta e se relaciona pessoalmente com aquilo que criou. Nos Salmos, Deus é apresentado.
o supremo criador do universo. Ele está sempre em evidência. O segundo assunto, a realeza do Messias. É claro que geralmente, quando é feita uma referência ao rei, essa referência é primariamente feita a Davi ou algum outro rei de Israel. Mas o próprio rei representa a figura de Cristo. O ministério de Jesus foi um ministério também de realeza. Então, a realeza do Messias, ela é apresentada. Cristo é apresentado como o verdadeiro Messias. Terceiro, parágrafo do terceiro ponto, a vida de devoção a Deus. Isso aqui é algo também que perpassa todos os salmos. A vida de devoção a Deus. Esse livro remonta a diversos aspectos da vida espiritual a partir de vários temas. Não esqueça disso, diversos aspectos da vida espiritual. Lembrando que, em espiritualidade cristã, eu sempre deixo claro que tudo que nós fazemos é espiritual. Há aspectos da vida espiritual, então é só na hora que eu estou na igreja adorando a Deus? Não. Tudo que você faz é espiritual. Trabalhar é espiritual. Dormir é espiritual. Espiritualidade na prática do Paul Stevens, que eu citei agora há pouco, fala sobre isso. Dormir é espiritual. Se alimentar é espiritual. Então, os salmos nos ensinam princípios que devem ser aplicados na nossa vida, que devem ser verdadeiramente vividos na nossa vida de devoção ao Senhor. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa primeira aula do trimestre, como eu disse, uma aula introdutória, e esta aula nos coloca em contato, principalmente com a literatura dos Salmos. Com certeza, durante todo o trimestre, e a partir da lição da próxima aula, nós vamos aprender sobre alguns aspectos muito práticos, aplicáveis à nossa vida cotidiana dos Salmos. Na próxima lição estudaremos o Salmo 1. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.